Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Bom, abençoado, se você tem aí se identificado com as nossas mensagens aqui no nosso canal, se inscreva hoje mesmo. É só você apertar aí embaixo, inscrever-se, pronto, você já está inscrito. E o que significa isso, André? Todas as vezes que nós tivermos mensagens, o YouTube vai de alguma forma ou de outra te avisar. E também se você tocar nesse sininho que tem embaixo, mais ainda, o YouTube vai lembrar, mandar um pop-up para você de presente. Vai falar, Graça Pura está no ar. Então sejam todos bem-vindos. Abençoados, para mim sempre, quando eu me dirijo a vocês, eu tenho assim o máximo de cuidado e respeito por cada um de vocês, né? Esse é o nosso lema aqui na Graça Pura. Eu queria pedir perdão aos abençoados aí que muitas vezes me contactam lá no WhatsApp, mas às vezes não consegue ter aquela informação, às vezes quer uma informação, uma pergunta, né, algum questionamento, e às vezes demora um pouquinho para mim estar respondendo a vocês devido à alta demanda que nós temos lá de abençoados. Eu gosto de tratar um por um com todo carinho, né? Então a gente acaba pegando assim uma certa experiência, né? Já sabendo já das dúvidas de vocês, né? Hoje nós vamos ver um tema que vai falar sobre isso, uma dúvida que muita gente em graça chega, né? E aí, como é que se deu esse negócio da ressurreição? Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho, tá legal? Então, nessa semana passada, teve um abençoado que me procurou, ele falou assim, poxa, André, eu estou um pouco triste porque eu estou me sentindo um pouco sozinho, né? Diz que lá na casa dele, a maioria das pessoas que moram com ele, a familiar, vai para a igreja. Então ele fica muito triste ao ver os filhos, a filha, indo para a igreja e ele ficando em casa. Então ele me perguntou, né, como é que ele pode passar esse tempo que ele sente essa tristeza, visto que ele tem muitos amigos lá no sistema religioso, ainda na igreja que ele era. Falei para ele, falei assim, abençoado, primeiramente a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você é livre. Você é um homem totalmente livre de qualquer tipo de amarra. Até mesmo, talvez um pensamento contrário em graça que você adquiriu aí, né? Tem muita gente que quando chega em graça se torna um pouco radical, eu chamo de talibã da graça, né? E aí fica apontando, isso é graça, isso não é graça, aquilo ali pode, isso aqui não pode. Abençoado, não existe esse pode, não pode em graça, tá? Nós somos livres. Nós temos que fazer as nossas escolhas, né? Até porque também nós precisamos escolher e vamos escolher o fruto das nossas escolhas. E isso é muito tranquilo em graça, poderoso, eficaz, porque nos ensina e faz parte do nosso crescimento em graça. Então eu falei para o abençoado, eu até falei para ele que eu já passei também uma situação parecida com ela. Acho que todos nós passamos, né? Se for perguntar a cada um de vocês aí que estão assistindo a gente agora, vai falar para mim que também já passou por situações iguais a esta. Então eu falei para ele, falei, abençoado, o que acontece? A graça, quando ela chega em nossas vidas, ela vai trazendo todo aquele amparato dentro da palavra, né, que nos dá força para tomar atitudes, mas ao mesmo tempo ela vem destruindo o mundo que foi construído por muitos anos em nossas vidas, né? As nossas vidas, eu, por exemplo, eu tinha 25 anos de igreja, né, igreja protestante, igreja evangélica, 25 anos. Então, quando eu abracei a graça, foi muito difícil para mim. Foi ao mesmo tempo maravilhoso, tremendo, mas ao mesmo tempo foi muito difícil, porque eu passei por isso. Todos os meus familiares, ninguém era da graça, a não ser meu pai, né? E o que acontece? Eu também senti a mesma coisa. Aqui onde eu moro, as igrejas botam aqueles alto-falantes para fora, né? Então eu ficava escutando. Vamos ouvir agora o grupo dos varões. Aí aquilo me dava assim um aperto, né? Mas graças a Deus passou. Mas é um momento muito delicado e eu não posso desprezar isso porque eu passei também. Então eu falei para ele, falei, abençoado, olha, primeira coisa, você é livre. Se você sentiu o desejo de ir para você ver teus amigos, né? Para você satisfazer talvez
o desejo dos seus filhos, né? Agradar os seus filhos, agradar a sua esposa, né? Por que não? Eu também já aconteceu comigo. Eu até brinquei com ele, falei assim, quando eu ia, que a graça já tinha sido revelada na minha vida, eu não aguentava ouvir o pastor, né? Então eu começava a ler as epístolas de Paulo, não aguentava. Aquilo para mim era um sacrilégio. Então, mas eu fiquei ali por um bom tempo, né? Quando teve uma vez um passeio, fui no passeio também. E Deus foi me dando graça para suportar tudo aquilo ali. Mas tudo aquilo ali foi revertido de bom para mim. Por quê? Porque depois que eu comecei a ceder, né? Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. E não necessariamente é uma regra, tá bom, queridos? Então, comigo aconteceu assim. Então eu comecei a ver frutos, né? Minha esposa já me escutava mais, né? Aquilo que eu falava. Porque essa graça, queridos, não tem como arrebatar da gente. Ela está em nós. Nunca mais seremos o mesmo. Porque a graça é uma palavra que mudou a nossa vida. Então, minha esposa, minhas filhas começaram a me ouvir mais. E através disto, elas vieram para a graça também. E hoje nós estamos juntos. E elas também passaram por esse processo, né? E agora, o que eu faço domingo à noite? Principalmente domingo à noite, né? Mas eu quero avisar vocês que passa. Que o mundo que o Senhor está abrindo para nós hoje é muito mais poderoso. Muito mais vivo do que simplesmente você frequentar um culto de 2 horas e que, sinceramente, não traz nenhum benefício. Nós que estamos em graça hoje sabemos disso. Então, abençoado, eu sei que muitos passam por isso. E o conselho que eu posso passar para vocês, pela experiência que eu tenho, é aguardar que tudo vai passar. E quando vem o entendimento, né, vai se assentando mais, e a experiência, quando a gente ouve, por exemplo, eu continuo escutando os domingos quando estou em casa, né, os domingos à noite, eu continuo escutando. Né, vamos ouvir o grupo do varão. Hoje eu já falo o contrário. Opa, ainda bem que eu não estou mais nesse grupo de varão. Começa a mudar. Por quê? Porque a palavra passa a ser a nossa companheira. Mas não é que é a palavra, é o próprio Cristo em nós. É algo muito tremendo. E viver em graça, eu não desperdiço um dia. Todos os dias eu quero usar o Evangelho da Graça. Isso aí também serve para muita gente hoje que está passando por essa situação. Tá bom, queridos? Então é só aguardar que isso faz parte do renovo do Senhor. Vem para cá, acho que tá a graça pura, né? Faz igual alguns irmãos. Olha, domingo à noite lá em casa é sagrado. Eu fico ouvindo o André Pimentel da Graça Pura. Então é um bom convite. Nós temos aí mais de 1000 vídeos hoje no canal. Glória a Deus. Vocês vão até ver vídeos aí que eu tinha um posicionamento, né? E hoje já tenho outro. Vejam lá os vídeos mais antigos, né? Depois vem questionar comigo lá no WhatsApp. André, mas por que você mudou? Antigamente você pensava assim, agora você mudou. Por causa desse caminho vivo que o Senhor tem preparado para nós. E hoje também nós vamos falar, né? Eu vou falar só um pouquinho do livro, vocês sabem do livro. Nós temos o livro, A Doutrina do Inferno, né? Suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso, tá? Quem quiser adquirir está aí. As nossas apostilas que também está disponível. Tá legal? Vamos nessa? Vamos então falar. A mensagem de hoje, a mensagem é muito rápida. Ela até surgiu, queridos, da mensagem que nós falamos sobre a ressurreição de Mateus, né? Mateus capítulo 27, se não me engano, não é isso? Em que nós vimos ali pessoas que ressuscitaram. Inclusive teve um abençoado lá no WhatsApp que ele falou comigo: André, será que aquela ali não é uma... não é que essas pessoas viviam nos túmulos, né, e saíram quando viram Jesus, né? Eu falei para ele, assim, abençoado, pode até ser, né? É uma passagem bastante obscura, né? Porque nós podemos entender ela desta maneira, né? Mas também podemos entender como a ressurreição. Mas o ponto principal da mensagem foi mostrar que aquela ressurreição não tem nada a ver com a ressurreição do último dia. E aí eu falei de 3 ressurreições, que é o assunto que nós vamos falar. Um assunto que eu acho muito importante, que vai nos ajudar a entender melhor a questão da ressurreição dos mortos. Mas é rápido, tá bom? Então, abençoados, como eu falei ontem, né, na verdade, existem biblicamente falando,
dois tipos de ressurreições. A ressurreição física, né, a física, e a espiritual. São dois, tá? A ressurreição física é o quê? É a volta à vida de quem já morreu. E a Bíblia aponta alguns personagens que já passaram por essa situação, inclusive Jesus, né? No Antigo Testamento nós temos a história, né, da viúva de Sarepta, quando o profeta Elias ressuscitou o filho dessa viúva, né? No Novo Testamento nós encontramos a ressurreição de Lázaro, né? Essa passagem da Sarepta, ela está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24. Eu não vou ler, tá? Tá lá na primeiro Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24. Vai lá e leia essa ressurreição que houve, que o profeta Elias fez, tá? No Novo Testamento nós encontramos Lázaro, né, que foi ressuscitado por Jesus. Se encontra em João, capítulo 11, versículo 38 ao 44. João, tá? O livro histórico de João, capítulo 11, versículo 38 a 44. A filha de Jairo, né? Jairo também era um homem, naqueles dias, que tinha pessoas, era um homem eminente daqueles dias. Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 43. E a própria ressurreição de Jesus Cristo, que vamos falar um pouquinho mais na frente sobre ela. Então, meus amados irmãos, estas ressurreições tiveram o quê? Seus objetivos e finalidades, que eu não vou aqui entrar em detalhes sobre objetivos e finalidades dessas duas ressurreições, que são três, você vai entender isso. São duas, mas são três, pela diferença que houve. Vocês vão entender daqui a pouco. Então, abençoado, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Porque senão vai ficar muito grande, que não é o caso aqui, tá? A ressurreição de Cristo, agora eu vou falar dessa ressurreição, que eu entendo como sendo uma terceira, foi diferente, tá? Por quê? Porque os outros personagens que eu citei, eles ressuscitaram, porém voltaram a experimentar a morte física novamente. Ou seja, morreram de novo. E Cristo não. Cristo venceu a morte, de fato. Então, por isso que eu classifiquei como 3. Porque a ressurreição que é espiritual, essa é uma ressurreição escatológica, eu vou falar dela daqui a pouco. É uma ressurreição do último dia, do juízo final, que já aconteceu, não vai acontecer, outro detalhe também, porque nós pregamos nessa linha, tá bom? Então, abençoado, existe a ressurreição que é vista como um milagre, né? E, inclusive, ela pode acontecer nos dias de hoje, tá? Mas mesmo que aconteça, nesse tipo de ressurreição, a pessoa volta a morrer novamente. Eu não queria experimentar isso. Bom, enfim. E existe a ressurreição única de Cristo, que esse venceu a morte física de fato. Não voltou a morrer mais. Tá bom? Então a ressurreição de Cristo ela foi única e não haverá ressurreição como houve com Cristo neste mundo. Ele foi único, esqueça. Já a ressurreição escatológica, a ressurreição do último dia, que é a ressurreição espiritual, também foi diferente e única. Porque essa ressurreição aconteceu, atenção, quando os mortos que morreram antes da segunda vinda de Cristo. E quando foi a segunda vinda de Cristo? Ano 70 depois de Cristo, primeira era cristã, o ano 70, não é 1970. Então aconteceu quando os mortos que morreram antes da segunda vinda de Cristo, né? Aconteceu, esses morreram espiritualmente. O que acontecia com essas pessoas? Elas morriam fisicamente e morriam também espiritualmente. Os seus espíritos, eles ficavam presos no Hades, ou Sheol, que é a mesma coisa, ou sepultura, que é a mesma coisa, ou inferno, que também é a mesma coisa. Então eles ficavam presos. Então estes que morreram antes do ano 70, eles tiveram que esperar
a retirada daquilo que as mantinham ou os mantinham em morte espiritual. E o que mantinha essas pessoas em morte espiritual? O pecado. E isto só foi possível, o quê? A retirada do pecado, quando a lei de Moisés e toda a legislação do Israel bíblico caiu juntamente com o templo e a cidade de Jerusalém, no ano 70. Então nós podemos encontrar em vários versículos no Novo Testamento, né, em que traz essa referência, fala da segunda morte. Como, por exemplo, o livro histórico de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, fala dessa segunda morte, que é a espiritual. Romanos, capítulo 5, versículo 12. E Apocalipse 2:11, entre outros. Mas eu só trouxe esses três. Atenção, João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Romanos, capítulo 5, versículo 12. E Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Bom, abençoados, como eu falei para vocês, que seria uma mensagem rápida, mas que vai nos ajudar a entender essa questão da ressurreição bíblica, tá? O importante é vocês entenderem que a Bíblia trata de duas ressurreições. Uma que veio, aqueles que viveram voltaram a viver novamente depois que morreram, e nesse caso aí entra o de Jesus, que são 3, tá? Porque a ressurreição de Jesus foi totalmente diferente, tá? Então essas pessoas que viveram um dia voltaram a viver novamente, aqui nesta vida, sendo que depois elas morreram. Houve essa ressurreição especial que foi de Cristo, este não voltou a morrer novamente, e existiu a segunda ressurreição, que é a ressurreição escatológica do último dia, a ressurreição espiritual, que é considerado como a segunda morte, que houve, né, conforme eu falei, no último dia, ligado a essa questão toda do ano 70 ali, da vinda de Cristo. Nós vimos que a causa dessa morte espiritual foi o pecado. Nós vimos também que houve 2 tipos de morte, a física e a morte espiritual causada pelo pecado. A física nem tanto, né? A física não foi nem causada tanto pelo pecado. A física é questão de dias mesmo. Então, tem pessoas que morreram aí e viveram uma vida, vamos dizer assim, uma vida exemplar, vamos dizer assim. Então, causada pelo pecado, a morte física que ninguém escapou, né? Existe essa morte física que ninguém escapou ou escapará, ainda que haja um milagre de ressurreição nos dias de hoje. André, é possível haver um milagre de ressurreição nos dias de hoje? Claro que existe. Existe a possibilidade. Sendo que se houver, essa pessoa vai morrer novamente. Eu não queria isso, mas enfim, tem gente que almeja, né? Senhor ressuscita ali. E a morte espiritual que vimos ali, essa foi vencida, conhecida como a segunda morte, quando a lei de Moisés foi retirada do mundo, né? Foi tragada. Tragada foi a morte na vitória, lembra desse texto? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, quando diz que essa morte, essa segunda morte foi tragada. Né? Ela foi tragada quando houve a destruição da era presente que eles viviam, né? Todos aqueles atores daqueles dias, atores históricos, tá bom, abençoados? Todos os atores históricos envolvidos. E depois do ano 70, essa morte foi tragada, como é o nosso caso hoje. É claro, queridos, que falar sobre ressurreição é um assunto interessante. Eu tenho aqui no canal várias mensagens onde eu abordo várias formas de ressurreição, vários textos, vários contextos, trago vários originais também. Eu criei uma playlist especial para você aí, que se dedica a estudar melhor a ressurreição bíblica, né? Porque muita gente faz muita confusão. Eu criei uma playlist para vocês, tá legal? Vai lá e vejam todas, porque eu tenho certeza que vai ajudar a sedimentar melhor esse entendimento. Tá bom, meus queridos? Como eu falei, uma mensagem rápida, até que eu estiquei bastante, porque eu considerei a primeira parte também muito interessante para falar para vocês sobre essa sensação, né, de vazio que a gente sente por estar às vezes congregando no lugar e de repente se vê afastado, distante daquela rotina. Mas vamos pedir a Deus que Deus preencha nossos dias com rotinas excelentes, com qualidade. Tá bom, meus amados irmãos? Mais uma vez lembrando
que esse assunto também de ressurreição tem em nossas apostilas. Tá legal? Bom, eu vou ficando por aqui, irmãos. Gostaram? Se gostou, deixa um like aí, comente, tá? Que seja crítico, não seja deselegante, né? Eu não gosto de deselegância. Às vezes a pessoa fala assim, André, esse herege, tá chato isso, né? Aí até parece, tem quase 26 mil inscritos nesse canal, a pessoa me chama de herege. Então o pior é aquele que segue o herege, né? Mas enfim, abençoados, está aí, tá? Muito obrigado, tá entregue a palavra para vocês. E revejam aí se for o caso, se você não entendeu, tá bom? Graça e paz, um beijo no coração de todos, tá bom? E até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.